Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos, capítulo 1, verso 17. Romanos 1, 17. Assim diz a palavra do Senhor. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Baixe sua cabeça por um instante e ore ao Senhor. Peça que Ele fale ao seu coração, que Ele use a sua palavra para exortar, confortar e consolar o seu coração. Ore ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, estamos diante de Ti. Temos a Tua palavra. Ela é perfeita. Por meio dela somos restaurados, consolados, confortados. Por meio dela, Senhor Deus, somos conduzidos ao entendimento do Teu imenso amor por nós. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor faz com que nós tenhamos a salvação pela graça em Cristo Jesus. O Senhor nos faz participantes do Teu povo. Pedimos em nome de Cristo que, enquanto a Tua palavra é explicada, o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Você tem realmente esperança de que, se você deixasse esse mundo hoje, você seria aceito e recebido na presença de Deus? Hoje pela manhã, nossa escola dominical foi interrompida, ou no encerramento dela, por uma notícia muito ruim. Uma irmã muito querida, membro da Federação de SAF da nossa igreja, vice-presidente da federação, sorridente, alegre, missionária, uma pessoa com quem eu estudei durante 5 anos no seminário, no Instituto Superior de Teologia Reformada, e que nós chamávamos carinhosamente de Silvaninha, faleceu. Ontem ela vinha para a reunião sinodal que ocorreria aqui na nossa igreja. Sentiu mal. Começou a sentir já as dificuldades do coração. E nessa manhã faleceu. Ela tinha planos para viajar, continuar o seu serviço como missionária, servindo a igreja, trabalhando com a Sociedade Auxiliadora Feminina. Mas hoje foi o dia que o Senhor decidiu que ela deixaria essa vida para estar com Ele. Eu creio que em Cristo Jesus ela está com o Senhor. E toda vez que alguém morre, eu penso nisso o tempo inteiro. Eu penso em como é deixar essa vida e estar diante de Deus. Como enfrentá-lo, o Deus Santo, nós pecadores. Por isso eu volto a fazer a pergunta: se hoje fosse o dia da sua morte, que esperança você teria de ser aceito e recebido por Deus?
quanto mais consideramos a condição das nossas almas diante de um Deus justo, totalmente justo. A palavra graça, misericórdia e justiça demonstram a grandeza do amor dele por nós. Algumas pessoas responderiam a essa pergunta do qual a esperança que eu tenho de estar no reino, na presença de Deus hoje, se morresse. Dizem, é porque eu certamente fui um bom cristão. Eu fui para a igreja, eu fui bom dizimista, fiz tudo certinho, fui um bom crente, fiz coisas incríveis na igreja. Se essa é a sua resposta, você está perdido. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E aí Jesus diz, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, isso é evidência, não condição. Porque logo depois ele diz, muitos dirão, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres, mas Jesus dirá abertamente a eles, apartem-se de mim. Qual era a segurança que essas pessoas tinham diante de Deus naquele texto de Mateus 7? As coisas que fizeram, não o que Cristo fez. Alguns responderiam, por causa da minha fé. Eu tenho certeza que Deus vai me receber porque eu sou um homem de fé, uma mulher de fé. Se essa é a sua resposta, você está perdido. Porque não é a sua fé, não é a qualidade dela, não é o tamanho dela, mas o objeto da fé, em quem você confia. Se você confia apenas em Cristo, você está salvo. Se você confia em Cristo e mais alguma coisa, você está perdido. O verso que nós estamos lendo faz parte do que nós chamamos de o tema da carta aos Romanos. Tudo que Paulo vai desenvolver a partir de agora, meus irmãos, tem a ver exatamente com a doutrina da justificação pela fé. Pela fé, a justiça de Deus revelada no Evangelho nos liberta da sua ira. Salvação significa libertação. Resgate do perigo da ira. Esse é o perigo que todos nós temos, porque nascemos nesse mundo caído. É Deus quem tem que nos libertar de Deus. Do contrário, nunca conseguiremos fugir de Deus em sua ira. Essa realidade é evidente, meus irmãos, pela maneira como Paulo usa a palavra justiça em nosso texto. O grande ponto aqui do verso é a justiça de Deus. A justiça que vem de Deus, que é revelada para nós no Evangelho, que é acolhida e recebida apenas pela fé, porque está escrito, o justo viverá pela fé. Veja, o justo não viverá pelas obras, ele viverá pela fé. Ele viverá apenas e tão somente por crer. Nessa noite eu quero fazer com vocês um caminhar nesse texto em 3 afirmações importantes. A justiça que nós precisamos vem de Deus e é recebida pela fé. Vamos ver em primeiro lugar, a justiça que vem de Deus. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Paulo já nos disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós consideramos na semana passada que esse poder não estava falando da onipotência de Deus como um atributo que Deus possui, mas sim da ação de Deus, da ativa demonstração do poder de Deus para salvar pecadores através do Evangelho e através da mensagem de Jesus Cristo. No Evangelho, Deus trabalha poderosamente para aqueles que creem em Cristo e confiam em sua obra salvadora. Mas ele vai mais longe, explicando esse Evangelho. Não somente é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas também diz que nele, no Evangelho, a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Aliás, o argumento é esse. Paulo quer ir a Roma, pois não se envergonha do Evangelho. E você perguntaria, por que ele não se envergonha? Ele diz, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E você pergunta, por que é o poder de Deus? Ele responde, porque nele é revelada a justiça de Deus, de fé em fé. O que é essa justiça aqui? O que você e eu entendemos com essa justiça? Alguns identificam isso como uma referência ao caráter de Deus. Deus é justo. Refere-se à sua bondade pessoal. A bondade que ele demonstra em tudo que ele faz, em tudo que ele fez. E certamente a Bíblia nos diz e reconhece que Deus é um Deus justo.
Até mesmo Faraó confessou isso, lá em Êxodo 9, verso 27, quando diz: Jeová é justo e eu e o meu povo somos iníquos. Deus é justo juiz, Salmo 7, verso 11 diz isso. Porque Jeová é justo, ele ama a justiça. O justo verá a sua face, Salmos 11, verso 7. Justo és, ó Senhor, e são retos os teus juízos, Salmo 119, verso 137. Senhor, és justo em todo o teu caminho, Salmo 145. A Bíblia vai nos dizer o tempo inteiro, nós existimos no universo criado por um Deus justo. Mas se é isso que Paulo está falando aqui, então isso aqui não é boa notícia para nós. Essa é uma declaração muito temerosa. Somente os retos podem ver o rosto de Deus. Os absolutamente santos. Para ter comunhão perfeita com Deus, você deve ser tão perfeito quanto Deus é. Se não somos justos, nós não podemos encontrá-lo, enfrentá-lo e estar na sua presença. Sua justiça, então, se torna para nós um pavor, algo que nos amedronta. O Dr. Mark Lloyd Jones, pregando nesse texto, diz o seguinte: se o Evangelho de Jesus Cristo fosse apenas uma revelação da santidade, da justiça e do juízo de Deus, e nada mais, longe de ser uma boa notícia, longe de ser um Evangelho, seria a mais aterrorizante e a coisa mais alarmante que poderíamos descobrir. Aliás, esse foi o testemunho de Martinho Lutero, quando ele estava estudando a carta aos Romanos. Veja o que ele diz. Mas até então não era o sangue frio sobre o coração, mas uma única palavra do capítulo 1, verso 17. Nele a justiça de Deus é revelada, que havia permanecido no meu caminho. Eu odiava a palavra justiça de Deus, que segundo o uso e costume de todos os professores e mestres, eu aprendi a entender filosoficamente como a retidão formal e ativa, como eles chamavam, com a qual o Deus justo pune o pecador injusto. Embora eu vivesse como um monge sem censura, senti que eu era um pecador diante de Deus, com uma consciência extremamente perturbada. Eu não podia acreditar que ele estivesse aplacado pela minha satisfação, por mais que eu tentasse. Eu não o amava, sim, eu odiava o justo Deus que pune pecadores, e secretamente, se não de forma blasfema, eu murmurava muito, eu estava zangado com Deus. Martinho Lutero. Lutero pensava nisso, apenas como o caráter de Deus, que ao ver os injustos, faz justiça punindo os injustos, o pecador. Ele entendia que como pecador ele não tinha nada que o recomendasse a Deus e nenhum meio pelo qual pudesse ser aceito por Deus. Nenhum. Nenhum meio. Felizmente, o apóstolo Paulo nos ensina o que ele quer dizer com justiça aqui. Ele restringe o significado dessa palavra, justiça de Deus, de modo que ele diz que sua explicação é revelada no Evangelho. Veja o que ele diz: porque nele, no Evangelho, a justiça de Deus é revelada. Porque a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Ele já falou do Evangelho aqui nessa carta. Então, se nós quisermos entender a justiça de Deus, nós devemos entender a luz do Evangelho. O Evangelho é aquele que foi prometido por Deus há muito tempo através das Escrituras. É a respeito de Jesus Cristo, seu Filho. Esse Evangelho envolve a entrada de Jesus na humanidade como filho de Davi, sua morte, sua ressurreição poderosa, que traz a obediência da fé às pessoas de todas as partes do mundo, aqueles que são chamados para pertencer a Cristo Jesus. É o poder de Deus para salvar os que creem e continuam crendo. Essa é a ideia aqui. Então, quando Paulo declara que no Evangelho a justiça de Deus é revelada, então é óbvio que tem a ver especificamente com Jesus Cristo, com a obra de Jesus na cruz. Esse Evangelho tem a ver com como Deus declara pessoas injustas justas. E Lutero então entendeu isso e diz: porque a justiça de Deus é a causa da salvação. E aqui novamente, pela justiça de Deus, não devemos entender a justiça pelo qual ele é justo em si mesmo, mas a justiça pela qual somos feitos justos diante de Deus. É isso que Paulo quer dizer aqui. É isso que Deus fez em Cristo.
através do qual a justiça de Jesus é colocada na nossa conta, é imputada, é considerada como pertencendo a todos os que nele creem. Aquilo que Deus fez para que a justiça eterna, que exige uma vida justa para com os pecadores, isso foi plenamente satisfeito em Jesus. Ele viveu a vida perfeita e ele morreu em nosso lugar. Quando nós cremos nele, então Deus coloca na nossa conta e considera como se tivéssemos vivido a vida perfeita que Jesus viveu. Aqui está a situação. Deus é justo, nós não somos. Nós somos pecadores. Deus não pode aceitar a injustiça, porque fazer isso seria negar o próprio caráter dele. Seria contradizer a sua própria lei. Além disso, a justiça de Deus exige justiça. Como sua lei é o padrão codificado de sua justiça, os infratores da lei, os pecadores, eu e vocês, os transgressores, devem ser levados à justiça e ao tribunal. E o que eles merecem? Juízo, condenação. Nós vamos ver isso mais à frente no capítulo 3, se Deus assim permitir. Mas por enquanto entenda que a justiça de Deus não é apenas a bondade eterna dele, mas a certeza de que ele persegue a justiça eterna. Ele não ordena sua lei sem esperar a obediência perfeita dela. Cada violação da sua lei, em pensamentos, em intenções de coração, em ações, em omissões, exige que o justo Deus puna de maneira justa os infratores dessa lei. Nesse sentido, todos nós estamos perdidos. E aqui que chegamos a ver o que Paulo quer dizer com nele é revelado a justiça de Deus. Cristo cumpriu todos os detalhes da lei. Por isso ele se tornou para nós justiça de Deus. Ele é o fim da lei para a justificação de todo aquele que nele crê, Romanos 4:10. Você tem que ser perfeito, nunca será. Jesus foi perfeito em seu lugar. Jesus obedeceu o que você não obedeceu. Jesus foi santo quando você não foi santo. Jesus pensou como você não pensou. Jesus falou como você nunca conseguirá falar. Jesus fez aquilo que você jamais conseguirá fazer. Em tudo o que ele fez, ele foi absolutamente perfeito e assim adquiriu para nós uma justiça que nos torna aceitáveis diante de Deus. Meu irmão, o que isso me ensina de imediato? Que toda a base da minha aceitação diante de Deus é Cristo e a sua justiça. Eu não tenho esperança e nunca devemos ter a esperança de que Deus recebeu a nossa adoração nessa noite por causa do modo como cantamos, do fervor que demonstramos ou da vida que nós temos. Deus não ouve suas orações por causa do grande crente que você é, do tempo de oração que você tem, da vida imaculada que você tenta fazer. Se você acredita mesmo que Deus vai colher e receber você nesta base, você ainda não entendeu que você é um pecador. E que mesmo os atos bondosos que eu e vocês praticamos estão manchados e carregados de pecado. Deus não aceita menos do que absoluta perfeição em sua presença. Mas quando confiamos em Cristo e apenas nele, então o que repousa sobre nós é a justiça de Jesus. Deus considera como se nós tivéssemos vivido e vivemos uma vida absolutamente sem pecado. Por causa da justiça de Jesus, somos aceitos, somos amados. Por isso, destrua, meu querido, qualquer justiça própria elevada do seu coração. A justiça própria é destrutiva e pode condenar você. Veja o que diz Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Veja o que Paulo diz acerca dos seus irmãos compatriotas judeus. Ele diz assim, verso 1, irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo. Veja, eles têm zelo. São judeus dedicados, zelosos, cumpridores da lei. Eles têm zelo por Deus. Eles não são rebeldes contra Deus, eles querem viver algo que honre a Deus. Mas veja o texto, porém não com entendimento.
Porque desconhecendo a justiça de Deus, aquela que vem através de Jesus Cristo, e procurando estabelecer a sua própria justiça através do cumprimento da obra e da sua obediência, eles não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Verso 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O problema com os judeus, diz Paulo, é que eles rejeitam a justiça que Deus oferece em Cristo Jesus de maneira gratuita pela fé, e no lugar delas tenta construir sua própria justiça por meio de sua obediência. E o que Paulo diz é, quem assim faz está perdido, porque ele diz aqui no verso 1, o meu desejo e minha oração em favor dele é que sejam salvos, mas eles estão perdidos. Eles até têm zelo, têm dedicação, têm fervor, mas a sua ignorância quanto ao método de Deus os deixa absolutamente condenados. Meus irmãos, Jesus Cristo buscou ativamente a justiça em nosso favor, para que nos tornássemos a justiça de Deus em Cristo. Nós devemos ter essa justiça para que possamos ser aceitos pelo Deus justo. Mas a culpa do nosso pecado como transgressores da lei ainda está lá. É por isso que Cristo teve que ir à cruz. A obra completa de Jesus inclui obedecer em nosso lugar e morrer em nosso lugar. Jesus tem uma vida perfeita para nos oferecer como gratuitamente pela fé. Mas ele também tem um perdão completo a nos oferecer também pela fé. Nós precisamos do perdão que Cristo adquiriu. É por isso que Cristo foi para a cruz. Lá, o único ser humano perfeito permaneceu em nosso lugar como nosso representante diante de Deus e carregou passivamente o justo julgamento de Deus contra nós. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se uma maldição por nós, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo na cruz assumiu o nosso lugar. Nossa culpa como infratores da lei foi removida pela morte de Cristo em nosso lugar. E se você tem Cristo hoje à noite, o que é dito acerca de você é, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Acabou. De uma vez por todas, essa é a sua situação. Pela fé, você está perdoado e justificado. Esses são os dois aspectos da justiça de Deus aqui. É por isso que Lutero diz que nós somos simultaneamente pecadores e justos. Pecadores porque ainda não fomos completamente transformados. Estamos num processo de santificação, querido. Eu e vocês, assim que fomos justificados pela fé, fomos inseridos num caminho de santidade. E uma das evidências de que somos salvos é que nós buscamos essa santidade, mas ela nunca será perfeita nessa vida. Todos nós ainda cairemos em pecado, faremos coisas que não são agradáveis a Deus e que vão magoar os nossos irmãos. Mesmo assim, isso não implica necessariamente que você não é um cristão. Pela fé você foi justificado, aceito, recebido e perdoado. E pela graça você está sendo transformado diariamente à semelhança de Cristo. É imperfeito nessa vida, sem dúvida alguma. Porque nós ainda não fomos glorificados. Mas um dia, a justiça que ele declarou que você tem, você será transformado plenamente nela. Você não apenas será justo pela justiça de Cristo, mas será justo também em ação de maneira completa e absoluta. Essa é a justiça de Deus. Do que você mais precisa, irmão? Disso aqui. Aonde está a sua confiança, querido? Apenas em Jesus. É aí que deve estar. Há um hino que nós cantamos aqui e que diz: diante do trono de Deus nos céus, tenho perfeita intercessão do justo, do sumo sacerdote amor, que advoga em meu favor. Vocês lembram o que ele diz lá? Ele diz: se sou tentado a desviar e vejo a culpa que há em mim, olho para o céu e vejo então aquele que morreu na cruz. Ele é a minha justiça. Ele é a minha salvação. Tudo o que você precisa é da justiça de Deus. Veja isso, esse é o segundo lugar aqui. A justiça que vem de Deus é tudo o que precisamos. A retidão é importante porque Deus é justo e não aceita menos do que retidão em nós. Aqui está onde uma baixa visão de Deus torna isso difícil de entender.
Se pensamos que Deus está um pouquinho acima de nós, pareceria estranho que ele tivesse um padrão tão impossível de justiça perfeita. Se ele está um pouco acima de nós, então ele deveria nos aceitar do jeito que nós somos. Pensem quantas vezes as pessoas ignoram a necessidade de perdão, ou eles ficam rindo quando pregamos o Evangelho, ou da morte de Jesus Cristo em nosso lugar. Eles fazem isso porque a visão que eles têm de Deus coloca o Criador no mesmo nível da criatura. Mas não é assim em Deus. Deus é luz, nós lemos hoje, e nele não há treva nenhuma. Escuridão, metaforicamente, fala de pecado, enquanto que luz se refere à santidade e à justiça de Deus. Então, se não há trevas em Deus, então certamente Deus não pode e jamais aceitará trevas em nós. Mas nós somos pecadores. Eu e vocês somos pecadores. Todos nós temos áreas de escuridão aqui em nós. Sim, de fato, mas essa é a razão pela qual não somos aceitáveis diante de Deus, por causa de nós. Ouça como Isaías diz, em Isaías 59, versos de 9 a 15. Por isso, longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como os cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas, esperando o juízo, e não há. A salvação, e ela está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e nós conhecemos as nossas iniquidades. Como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceder e proferir de coração palavras de falsidade, pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou e disse: não há justiça. A justiça está longe de nós, diz Isaías. A justiça não nos alcança. Caminhamos na escuridão. Tateamos como aqueles que não têm olhos. Esperamos pela justiça, mas não há nenhuma. Pela salvação, mas está longe de nós. Nós emergimos de tal tristeza e desespero. Sem justiça não podemos estar diante de Deus. Sem ela, a ira de Deus está fixada contra nós, porque a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens. Nossa justiça mostra a ativa rebelião de nossos corações contra Deus. Nós violamos a sua santa lei. E Paulo caracteriza ainda mais essa injustiça como a supressão da verdade. E o que é a verdade? É a glória e a dignidade de Deus que se revelou como Criador e o ser humano rejeita. A honra de Deus como provedor e soberano e que as pessoas não honram dando graças a Deus. A adoração que deve ser dada ao único Deus e que as pessoas dão a várias criaturas dadas por Deus para nosso bem-estar. Por causa disso, a ira de Deus cairá sobre toda a injustiça. É por isso que a justiça é tão importante. Meu irmão, você e eu só entenderemos plenamente isso quando entendermos o quão escuro é o nosso coração e quão imperfeito nós somos. Quando nós temos uma visão muito elevada de nós não vemos essa necessidade da justiça de Deus. Nós sempre achamos que é possível acrescentar a isso alguma coisa que nós fazemos. Mas quando pensamos assim, nós ainda não entendemos a grandiosidade de Deus. Em Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 5, Isaías era o profeta que apontava o dedo para o pecado da nação de Israel. No capítulo 1 ele descreve o povo como aqueles que chamam mal de bem e o bem de mal. E no capítulo 5 Isaías fez um poema, uma canção, condenando a nação de Israel, a nação de Judá. E lá nesse capítulo 5 ele descreve 7 ais. Ai daquele que faz isso, ai daquele que faz isso, ai daquele que faz isso. 6.
6 vezes ele diz, ai daquele. E essa é uma expressão típica do Antigo e até do Novo, para descrever aquele que faz isso certamente será condenado. Mas aí vem o capítulo 6. O rei Uzias morreu. A nação está desamparada. Ele era um rei muito, muito, muito amado e havia feito reformas muito profundas na nação. Agora o povo estava desesperançado. Isaías vai ao templo orar. E então, enquanto ele ora, o véu do templo se abre. E no lugar do propiciatório, ele vê um alto e sublime trono. E assentado no alto e sublime trono, o Senhor dos Exércitos. E ele vê criaturas ao redor, e que nós imaginamos que são 3. Mas provavelmente eram vários serafins. E eles cantavam respondendo um ao outro, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E o texto diz que à medida em que esses seres cantavam, o templo, o lugar sagrado, o lugar de adoração a Deus, tremia, não resistia. As bases do templo começaram a tremer e uma fumaça tomou conta e todas as vestes, toda a orla da veste do rei toma conta do local. Vocês sabem o que abalou mais do que o templo, aquela visão extraordinária? O profeta. A única coisa que Isaías pôde dizer foi, ai de mim. No capítulo 5 é, ai daquele, ai daquele, ai daquele. Mas quando você tem uma visão de Deus, não tem jeito, meu querido. Você olha para si e diz, ai de mim, que sou um pecador terrível. E ele diz, eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Eu e esse povo somos pecadores. E ele diz mais, eu estou sendo destruído. Literalmente no hebraico é, eu estou sendo destruído, porque eu vi o Senhor dos Exércitos. Eu vi o Rei, eu vi o Senhor. Quando você tem uma visão correta de Deus, você terá uma visão apropriada de quem você é. E terá uma visão absoluta da necessidade que você tem de Jesus Cristo. Graças a Deus o texto de Isaías não termina aí, pois um dos serafins tomou uma tenaz e pegou a brasa que estava no altar, o altar do sacrifício onde o cordeiro é imolado. E então toca nos lábios, que foi o que Isaías confessou. E então diz, o teu pecado está perdoado. Do altar, aonde o sangue do cordeiro é derramado, vem o perdão. Agora Isaías pode falar com Deus e pode vê-lo, sem medo e sem temor. Em Cristo Jesus, eu e vocês podemos ser acolhidos, recebidos na presença de Deus. Nós somos pecadores, mas temos um Salvador. Nós somos pessoas imperfeitas e caídas, mas nosso Senhor é perfeito. Ele é justo. Ele é absolutamente justo. E agora em Cristo, você é tão justo quanto é Jesus Cristo. Você crê nisso, querido? Você entende que você a sua maior necessidade é exatamente a justiça de Jesus? Eu tenho um pastor, amigo meu, pastor Mike Nichols. Roberto conhece, alguns aqui conhecem. O pastor Mike foi pastor interino em várias igrejas. Igreja do Batista do Cotraque, Igreja Batista ali da Plenitude. Douglas veio de lá, né, Douglas? E Mike disse que quando ele estava no seminário, um dos seus professores fez uma pergunta que ele não conseguiu responder. Ele disse, Mike, me diga, se você fosse ao céu hoje e Deus perguntasse para você, Mike, por que eu tenho que recebê-lo no meu céu? Você é pecador e meu céu é justo e santo. Por que eu deveria receber você e dar entrada a você aqui? Ele disse que não soube responder. E o professor disse, então vá para casa e estude a doutrina da justificação pela fé até que você possa dizer com segurança, porque eu sou tão justo quanto o teu filho. Porque essa é a resposta. Em Cristo Jesus, somos tão justos por causa da justiça de Cristo, quanto o nosso Senhor Jesus é aos olhos de Deus. Essa é a justiça que Ele nos dá. Mas como você recebe isso? Como é que você acolhe essa justiça? Não é pelas obras. Porque pelas obras, diz o apóstolo Paulo, ninguém é justificado. É pela fé. Veja o final. Porque a justiça de Deus é revelada no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé.
A justiça que vem de Deus é tudo o que precisamos e nós a recebemos pela fé. Isso nos leva ao ponto que Paulo faz. A justiça de Deus se refere à ação de Deus através de Jesus Cristo, seu Filho, para declarar os pecadores justos diante dele. Esse é o assunto do Evangelho. E é por isso que a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Você não pode entender a justiça de Deus sem o Evangelho. Além disso, você não pode entender o amor de Deus sem entender a justiça de Deus. Caso contrário, o amor de Deus se transforma em um sentimentalismo, algum tipo de emoção sonhadora. A maioria das pessoas diria que Deus é todo amor. De fato, Deus é amor. Mas dizer que Deus é amor para alguns é, na verdade, ter uma compreensão muito sentimental de Deus. Para você entender o amor, você tem que entender a justiça de Deus. Qual é o verso da Bíblia mais famoso acerca do amor de Deus? Qual é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Como é que Deus nos amou o mundo? Diz o texto, ele amou a ponto de dar o seu Filho unigênito. Nós não entendemos esse amor a não ser pelo seu ato de dar o seu Filho em nosso favor. Mas ele deu para quê? Para morrer por nós na cruz, queridos. Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que é outra maneira de dizer a vida com Deus por toda a eternidade. Essa é uma vida que exige justiça eterna. Deus nos amou assim. A morte de Cristo é a prova do amor, mas a morte de Cristo é sinal da justiça de Deus também. Deus é justo ao punir o pecado em Jesus Cristo para declarar você e eu justos diante de Deus. Observe como essa passagem restringe o modo específico pelo qual essa justiça é revelada. Nela, a justiça é revelada de fé em fé. De fé em fé aqui poderia ser traduzida de por fé em fé, ou de fé em fé. O que Paulo queria dizer com isso? Para começar, a fé é fundamental em todo o seu argumento. A palavra significa confiar, repousar, descansar na obra de outro. Mais especificamente, a maneira como Paulo usa o termo é sempre oposto de tudo que é legalista. Não é oposto à lei, mas o oposto de tudo que é legalista. Ou aquela confiança de que você é aceito, recebido, ouvido, atendido por causa da boa pessoa que você é. Isso desarraiga a ideia tira a ideia de que temos alguma coisa pela qual nos recomendamos diante de Deus. Ou que podemos produzir bondade suficiente para encontrar aceitação com Deus. Novamente eu quero citar o Dr. Martin Lloyd Jones no livro O Evangelho de Deus. Ele diz assim, a fé é a contradição de tudo que é meritório no homem. A fé é a contradição e a negação de toda a tendência do homem de dizer que seu mérito é suficiente. De fato, é na exclusão das alegações de dignidade que o valor da fé verdadeira é revelado. De modo que se o que você chama de sua fé não tirou da sua vida todo o sentido de dignidade que você já teve, então isso que você tem não é fé. Martin Lloyd Jones. Se a sua fé não tirou todo o senso de dignidade que você tinha, sua fé não é genuína. Fé significa que eu reconheço que não tenho nada a oferecer a Deus, pela qual Ele, por sua vez, me aceitaria como justo. Há um exemplo bíblico claro sobre isso. 2 homens foram ao templo orar, disse o Senhor Jesus. Um fariseu e um publicano. O fariseu de pé, de Jesus, orava de si para si. Graças te dou, Senhor, porque eu jejuo 3 vezes, dou o dízimo de tudo que tenho, e não sou como os demais pecadores, nem mesmo como este publicano que aqui está. Então o Senhor Jesus diz, já o publicano de longe, não tinha coragem nem tão pouco de levantar a cabeça, batia no peito e dizia, sê propício a mim, pecador, sê propício a mim, pecador. Jesus disse, vocês sabem quem foi que desceu justificado do templo? O publicano, e não o fariseu. Por quê? Porque o publicano não tinha nada a oferecer por suas obras a Deus.
mas confiou exclusivamente em sua misericórdia, revelada na propiciação, no propiciatório, na morte do Cordeiro no templo. Eu não tenho nada a oferecer a Deus pela qual Ele, por sua vez, me aceite. Em vez disso, a fé é o meio ou instrumento pelo qual eu recebo tudo o que Deus já fez em Cristo Jesus. E aqui eu volto a dizer, não é fé na fé. A fé não justifica. Não tem aquela história de andar com fé, eu vou, a fé não costuma falhar. Não tem a ver, não é a confiança na fé. Como tem muita música evangélica que diz, né? Aquela música horrível, vencedor, Deus dá asas, faz teu jogo, Deus o livre. Isso é fé na fé. Fé não justifica, Cristo justifica. A fé simplesmente é o meio dado por Deus para que você receba o que Deus fez por você. Fé, meu querido, é a mão de um mendigo estendido para acolher e receber o dom da dádiva da graça de Deus. A fé é a contradição e a negação de toda a tendência do homem de dizer que o seu mérito é suficiente diante de Deus. A fé não diz, eu sou um bom homem, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não fiz isso, não sou como aqueles que fazem isso. Não, a fé diz, eu sou um pobre pecador, que mereço o juízo de Deus, mas que acolho e recebo aquilo que Cristo fez por mim na cruz. Diversas versões apresentam a expressão de fé em fé. Alguns dizem que é de fé para fé. E de fé para fé significaria a fé do Antigo Testamento para a fé do Novo Testamento. Ou seja, existe uma progressão aqui na compreensão. Embora haja alguma medida de verdade nisso, não é satisfatório, porque Paulo não está falando de algo mais do que crescimento e entendimento aqui. Outros apontam que a frase carrega a ideia de somente pela fé. E de fato é. É a fé do começo ao fim. Certamente é isso, e é confirmado muito claramente no capítulo 3, que é apenas pela fé. Mas outros sugerem que a frase significa de um grau de fé para outro grau de fé. Ou seja, há um crescimento na minha fé. Mas aqui o texto diz que uma vez que é revelado, a palavra revelado é passivo, e está revelado o tempo inteiro, está no presente, e tudo está junto com todos os que creem. O que Paulo está falando aqui é de uma fé que permanece. É crer somente e continuar crendo somente. Essa é a ideia aqui. Ele não está chamando simplesmente para uma decisão da fé. Eu tomei uma decisão por Cristo. Mas uma revelação contínua da justiça de Deus no Evangelho que me faz continuar crendo apenas em Jesus. Ele está falando dessa contínua revelação do Evangelho, que continua a nos livrar da ira de Deus, que continua a ser a base para o meu perdão de pecados e a minha aceitação diante de Deus, e continua sendo a única justiça pela qual eu estou de pé diante de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo, é você crer e continuar crendo apenas em Jesus. É uma fé que permanece crendo e confiando apenas em Jesus para ser aceito diante de Deus. Você não crê em Cristo apenas inicialmente para receber o perdão e depois você confia em Cristo e nas suas obras para viver a vida cristã. Não. Você não crê em Cristo para ser salvo, mas depois confia em si mesmo para a vida cristã. Para como você adora a Deus, como você faz suas orações, como você luta contra o pecado. Não. A ideia é de que você crê e continua crendo. Você confia e confia apenas o tempo inteiro. Isso é maravilhoso porque, meus irmãos, mesmo nós, crentes em Cristo, temos a terrível tendência de, na nossa luta por santidade, devemos viver uma vida santa, devemos buscar essa vida santa. Deixarmos de olhar para Cristo e começar a confiar na qualidade de crente que nós temos, para Deus nos ouvir, para Deus nos abençoar, para Deus confiar em nós, para Deus abençoar tudo o que fazemos. Meus irmãos, nunca faça isso. É o que Paulo diz em Gálatas, vocês começaram pela graça e depois enveredaram pelas obras. Houve um bom começo, mas no meio do caminho se desviaram para confiar nas obras da lei. Nós temos essa tendência de nosso zelo e dedicação se tornar a base da nossa aceitação diante de Deus.
Paulo está dizendo é de fé em fé. Fé no começo, fé no meio, fé no final, fé o tempo inteiro. Você só é aceito, só é amado por causa da justiça de Cristo. É evidente que o homem justificado vai viver de forma diferente, porque Paulo vai dizer em Romanos 6 que nós morremos para o pecado e ressuscitamos para Deus. Mas nunca confie nas suas obras. Se a salvação vem através da fé, mas há obras, como a Igreja Católica Romana ensina e todos os outros seitas ensinam, então ela não é uma boa notícia, porque você nunca poderia saber se você acumulou bastante boa obra para se qualificar diante de Deus. Mas se Deus declara os pecadores culpados, justos ou justificados no instante que creem, isso é uma boa notícia. Mas precisamos esclarecer várias coisas aqui. Primeiro, a fé salvadora em Cristo não é uma crença geral de que Ele é o Salvador. Os demônios acreditam nisso. Os demônios têm fé, diz Tiago, e tremem, creem em Deus e tremem. Em vez disso, a fé salvadora tem 3 elementos. Primeiro, com a mente, nós entendemos o conteúdo do Evangelho. Quem é Jesus, a sua morte na cruz, a sua ressurreição dentre os mortos, o estar assentado diante de Deus, a sua obra perfeita e completa. Em segundo lugar, existe a resposta do coração à verdade do Evangelho. Nós concordamos que o Evangelho é verdadeiro. E nosso acordo faz com que nossos corações se entristeçam com o nosso pecado, porque reconhecemos que somos pecadores. Mas também nos regozijamos com a oferta gratuita da graça de Deus. Minha mente entendeu o Evangelho, meu coração responde essa verdade com quebrantamento e com regozijo na oferta gratuita de Deus. Mas em terceiro lugar, a fé verdadeira inclui um compromisso com Cristo. Confiamos nele, confiamos na sua morte na cruz como a única esperança de vida eterna e seguimos com o Senhor. A fé salvadora não é um trabalho que fazemos, mas simplesmente receber tudo o que Deus nos oferece em Cristo. Você vê as implicações disso para a sua vida? Isso se reflete em uma grande parte do evangelismo moderno, que simplesmente exige uma decisão rápida, com desculpas para o fato de uma pessoa não continuar na fé cristã. Dizem assim, as pessoas receberam Jesus, mas aí não receberam Ele como seu Senhor, só como seu Salvador. Por isso se afastaram do Evangelho. Aqui somos chamados a viver no Evangelho, não abraçá-lo e depois deixá-lo de lado por obras de justiça, mas confiar nele o tempo inteiro, a vida inteira. Tantos lutam apenas nesse ponto. Eles genuinamente confiam em Cristo como sua justiça diante de Deus. Eles acreditam que Ele morreu pelos seus pecados e que a aceitação deles com Deus repousa totalmente em Jesus. Pelo menos eles acreditam nisso primeiro. Então eles começam a reverter e olhar para suas próprias obras para mantê-los aceitáveis diante de Deus. Eles veem principalmente na forma de legalismo, seguindo regulamentos, fazer e não fazer, lista de coisa que deve ser feita, lista de coisa que não deve ser feita, tudo com o pensamento de que ao fazê-lo se torna mais aceitável diante de Deus. Mas a justiça de Deus não é revelada nesse tipo de coisa. Só é revelado no Evangelho de Jesus Cristo. E continuamente é revelado no Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, a nossa fé é repousar continuamente em Jesus Cristo, em sua obra ativa, em obediência à lei de Deus, e em retidão passiva, em dar o justo julgamento e assumir o justo julgamento de Deus por nós na cruz. Nós confiamos nessas duas coisas, em Jesus Cristo, em sua obra ativa, ao viver a vida perfeita, em obedecer à lei de Deus em nosso lugar, e em sua obediência passiva, quando Ele se entregou na cruz para assumir o nosso pecado. É nisso que confiamos. E se você confia nisso, você está salvo. Se você não confia somente nisso, você está perdido. Isso é ainda mais notado pela citação que Paulo faz. Finalzinho diz, o justo viverá, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse texto aqui é de Abacuque, capítulo 2, verso 4. Mas o homem justo viverá pela fé. Nesse livro profético, Abacuque lamentou os problemas de Israel causados pelo seu pecado sem nenhuma justiça vista. No capítulo 1, verso de 1 a 4, ele diz, como é que o Senhor olha para tanto pecado e não faz nada? Então Deus diz ao profeta que está levantando os babilônios para executar a justiça deles contra a nação. Mas isso confundiu o profeta.
Ele queria que Deus fizesse justiça no seu povo, sim, mas ele não queria que as pessoas mais injustas do que eles, do que Israel, fossem o instrumento de juízo da parte de Deus. Então ele confessa: os teus olhos são puros demais para aprovar o mal, e você não pode olhar para a maldade com favor. Abacuque 1,13. No entanto, diz o Senhor, o julgamento já estava a caminho. Então, como Abacuque e outros crentes fiéis sobreviveriam a esse juízo? Eis a resposta de Deus. Eis que para o soberbo, para o que confia em si, para o orgulhoso, a sua alma não é reta nele, mas os justos viverão pela fé. Como vamos nos levantar diante do julgamento? O profeta pergunta. Por uma justiça que evita a ira de Deus, uma justiça que é apenas pela fé. Não uma justiça própria, pois o soberbo não é reta a sua alma em si. Uma pessoa pode esclarecer o Evangelho. Ele pode negligenciar o Evangelho prestando muita atenção nele. Ele pode até concatenar as ideias do Evangelho e explicar: você salva assim, você salva desse jeito. Mas ele pode negligenciar esse Evangelho, prestando muita atenção a ele. Se ele não acredita que há uma consequência para o seu pecado, ele não vai correr em direção a Deus. Mas se ele acredita que o pecado tem consequências eternas, então, quer ele esteja aberto ou não, ele quer saber como a ira de Deus pode ser evitada. No entanto, ele precisa mais do que apenas evitar a ira de Deus para ele ser chamado para ficar diante de Deus. E como é que ele pode estar diante de um Deus santo se ele é pecador, a menos que ele seja justo o suficiente para ser apresentável diante de Deus? Meu irmão, nós temos duas necessidades. A ira de Deus precisa ser aplacada e precisamos de uma justiça para estar diante de Deus. Bem, quando ele não entende o Evangelho, essa pessoa trabalha duro para se tornar justo. Mas Paulo entendeu que isso é tolo. Ele colocou assim para a igreja de Filipos: eu quero apenas ser achado nele, não tendo uma justiça própria derivada da lei, mas aquela que é pela fé em Jesus Cristo, a justiça que vem de Deus, baseada na fé. Aí está, meus irmãos, uma justiça que vem de Deus. Portanto, é uma justiça que está fora de mim. Não fui eu que produzi. No entanto, é disso que eu preciso. O que o pastor Phil Newton chama de uma justiça alienígena, que vem de um outro mundo, que vem de uma outra pessoa. Porque o tipo de retidão que eu posso reunir da minha falha na adesão à lei não me ajudará diante de Deus, porque a minha justiça é trapo de imundícia. Mas aquilo que é pela fé em Jesus Cristo, a justiça de Deus, que é baseada na fé, é o que me dá aceitação diante de Deus. Assim como Deus aceita seu filho, entenda isso. Assim como Deus aceita seu filho, do mesmo modo, ele aceita todos aqueles a quem o filho colocou a sua justiça pela fé. Você é recebido por causa de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você já creu no Evangelho? Você já abandonou toda a sua justiça própria? Todas as suas boas obras com base na sua posição diante de Deus? E em vez disso você confia apenas na morte e ressurreição de Jesus Cristo? Você acredita nas boas novas quando você falha e Satanás vem e o acusa? Ou você dá ouvidos à acusação e se perturba? Com que base? Com base em sua posição correta diante de Deus, você luta diariamente contra o pecado para que suas atitudes e comportamentos sejam progressivamente justas? Ou você confia na sua justiça? O poder de Deus para salvá-lo do poder do pecado é evidente em seus modos de se aproximar de Deus em oração. Em que você confia? Se hoje à noite vocês e eu fôssemos chamados para estar diante de Deus, se hoje fosse o dia do nosso último suspiro, em que base,
Que confiança nós temos de que Deus vai nos receber? Meus irmãos, a mensagem é muito simples. O Evangelho revela a justiça que nós precisamos. É uma justiça que vem de Deus por meio de Jesus. Ele nos chama para ver a natureza dessa justiça, que é encontrada no Evangelho de Jesus. É o tipo que Deus aceita sem condição, porque é a justiça de Cristo imputada a nós ou colocada em nossa conta. É uma justiça que evita a ira de Deus através do sacrifício de Cristo em nosso lugar na cruz. Ele nos chama para ver que essa justiça de Deus é somente para aqueles que creem e continuam crendo, todo o tempo crendo em Jesus. Não é sobre uma decisão, tão importante quanto essa possa ter sido inicialmente, mas é uma fé que continua crendo o tempo inteiro e que se apega a Cristo somente como sua justiça diante de Deus. E Ele nos chama a ver essa justiça que é adequada para começar uma vida com Deus e plenamente adequada para nos levar através de cada estágio da vida, para nos apresentar como aceitáveis diante de Deus, do começo ao fim. Por isso, deixe-me perguntar a você, novamente, em que você confia? Sobre que bases você acredita que Deus te aceita? Se você entende que é um pecador justificado pela graça e que confia apenas em Jesus Cristo para ser aceito, então você está salvo. E isso não apenas ajudará você a se colocar diante de Deus, mas ajudará você a viver a vida cristã. Você olhará para você e para os seus fracassos e entenderá que você está justificado pela graça, mas também é santificado por ela. E que nesse processo Deus está atuando em você e que você será imperfeito muitas vezes. Se você entende que não merece de maneira nenhuma a justiça de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, porque você é um pecador e que é aceito apenas por causa do que Cristo fez, você também será profundamente compassivo com os que são tão pecadores quanto você. Você os amará e os aceitará. Também verá que toda a base e poder para que você viva uma vida santa e lute contra o pecado está nessa justiça. Você confia no que Cristo fez e por causa disso luta todos os dias contra o pecado. A grande lição desse texto é: se você quer ser salvo, confie apenas em Jesus. O Evangelho revela Jesus Cristo. Não confie em ninguém mais. Deixe-me dizer mais uma vez, não confie nem em você. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, como é bom saber que em Cristo nossos pecados são perdoados. Como é maravilhoso aprender nessa noite que em Cristo nós temos uma justiça que nos torna aceitáveis diante de Ti. Não são as nossas obras. Elas não são suficientes, mas é a obra de Jesus, que é suficiente para nós. Sua vida perfeita, vivida em nosso lugar, sua morte perfeita, morrendo em nosso lugar, faz com que agora em Cristo o Senhor nos ame, nos aceite, nos adote, nos receba, nos acolha. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, a confiar nessa justiça todos os dias de nossa vida. Não permita, ó Deus, que em nenhum momento desviemos o nosso olhar de Cristo para nós, de Cristo para a nossa vida religiosa, de Cristo para as nossas boas obras. Não, Senhor, nos ajuda em Cristo Jesus a olhar apenas para o nosso Senhor, a confiar exclusivamente nele. Ó Deus bendito e perfeito, ajuda-nos. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos aproximar da mesa do Senhor, irmãos, com alegria, sabendo que pela justiça de Cristo somos aceitos.